Hoje veremos um conto de fantasia americana de 2024 de Roald Dahl. Este conta sobre Henry Sugar, um homem de 41 anos de idade que era rico por causa de sua herança. Solteiro e com apenas amigos ricos por nunca ter trabalhado na vida, ele ansiava, assim como todos que carregam uma fortuna, aumentar cada vez mais o dinheiro que havia em sua conta. Certo final de semana, Henry saiu de Londres em direção ao interior por causa de um convite que recebeu e apesar da casa linda, o homem se escondeu na biblioteca, onde acabou encontrando um livro mais fino que os demais, mas que chamou a sua atenção. Na primeira página, leu-se que se tratava de um relatório sobre um homem que enxergava sem usar os seus olhos. E por se tratar de algo que aflorou a sua curiosidade, Henry sentou em uma poltrona para descobrir o restante do conteúdo. A história é relatada pelo cirurgião-chefe Zezé, que um dia normal como qualquer outro, um senhor apareceu na sala de descanso dos doutores e pediu para que eles o vendassem, para depois fazerem perguntas como mostrar os dedos, e ele teria que adivinhar quantos estavam à sua frente. Curiosos pelo que via à frente, os médicos do local se divertiram com a situação e os primeiros testes foram incríveis. O senhor acertou todas as vezes que lhe foi perguntado quantos dedos estavam sendo mostrados. O senhor afirma para Zezé que não está realizando nenhum truque, ele apenas fez anos de treinamento de uma determinada técnica que possibilitou que ele tivesse esse resultado. Sendo assim, o cirurgião-chefe enfaixou o rosto do senhor como ele havia pedido inicialmente, deixando apenas o seu nariz de fora, e o seguiram pelo hospital, cada vez mais se surpreendendo que ele conseguia desviar dos objetos sem usar os seus olhos. Acontece que, para não sair como um trapaceiro, o senhor fazia essa demonstração de sua habilidade aos médicos antes de anunciar o seu show na cidade. Dessa forma, o público confiaria em sua palavra. E como Zezé ficou impressionado com as habilidades do senhor chamado Khan, à noite ele também foi ao espetáculo para assisti-lo. Cada vez mais encantado com o que vê em sua frente, assim que o show acaba, o cirurgião-chefe se compromete a escrever a história de Khan e tentar publicá-la em um jornal importante da época. E é assim que o senhor concorda, descobrimos como ele desenvolveu essa habilidade. Quando Khan tinha 13 anos, ele fugiu com uma companhia de teatro da sua cidade. E juntando dinheiro por alguns anos por ter se tornado uma das atrações principais, o adolescente começou a se interessar por um yogi que havia obtido o poder raro da levitação. Sendo assim, Khan largou a companhia de teatro e foi até o lugar onde diziam que esse yogi morava. Chegando lá, ouviu que o yogi havia sido visto em uma floresta densa que não era muito longe dali. Dessa forma, ele contratou uma carroça e no caminho encontrou um homem que estava indo para o mesmo lugar, dizendo ser um discípulo desse yogi. Como Khan queria muito conhecê-lo, pediu para que o homem o levasse até ele. No entanto, recebeu a resposta de que isso não seria possível. Mas o garoto não havia desistido. Dessa forma, depois que o homem desceu da carroça, Khan o seguiu pela floresta. E depois de passar quase o dia inteiro, ele finalmente viu o grande yogi. No primeiro momento, o yogi atacou Khan com um tijolo. Contudo, depois, para se desculpar, o homem estava disposto a ensinar uma técnica para o jovem, pois infelizmente disse que não teria como aceitá-lo como seu discípulo. A técnica se tratava em você trabalhar a sua mente para que consiga visualizar o item que escolher de olhos fechados. Apenas ele, nada mais, o que é muito difícil, já que somos muito influenciados pelo cheiro, barulho, etc. Khan levaria por volta de 20 anos treinando para conseguir usar essa habilidade, e apesar de parecer muito tempo, ele começou a treiná-la, tentando se concentrar em uma imagem que havia de seu falecido irmão. Depois de alguns bons anos, Khan começou a perceber que conseguia visualizar o contorno de alguns objetos com os seus olhos fechados. Dessa maneira, ele continuou seus treinos e acrescentou um baralho de cartas a eles, então começou a tentar adivinhar a carta que havia em suas mãos sem virá-la, e assim mais tarde ele passou a conseguir ler um livro inteiro vendado. No entanto, o fato do público não acreditar em Khan até hoje lhe incomoda, mesmo que o senhor tenha adotado o costume de fazer os testes com diversos médicos para comprovar o seu dom. Cansado, Khan foi se deitar e no dia seguinte Zezé continuaria suas perguntas para o senhor, contudo isso nunca pôde acontecer, pois quando chegou ao teatro descobriu que o senhor havia falecido enquanto dormia. E assim, o relatório do cirurgião-chefe foi finalizado. Voltando ao Henry, ao ler tudo o que havia escrito, ele viu ali uma oportunidade de ganhar uma fortuna como um apostador desonesto. Sendo assim, Henry passou a praticar todos os dias o exercício de se concentrar em um objeto para esvaziar a mente, e ao fim do primeiro ano ele começou a desenvolver a habilidade de ler as cartas sem vê-las. Continuando com os treinos, aos 3 anos e 3
3 meses de exercícios, Henry passou a ler as cartas sem usar os seus olhos em apenas 5 segundos e agora estava pronto para ganhar mais dinheiro enganando os cassinos. Com a sua habilidade, era difícil não chamar a atenção das pessoas, dessa maneira ele teve que se controlar para perder às vezes e saber a hora de parar de jogar, se contentando com o dinheiro que havia recebido, que não era pouco. E algo dentro de Henry começou a mudar. Sem a adrenalina das apostas, ele perdeu o desejo do dinheiro, sendo assim, certo dia ele decidiu, ao acordar, jogar um bolo de dinheiro pela janela de sua casa, que claro que gerou um tumulto e resultou com que um guarda fosse até a sua residência dizendo para o homem não fazer mais isso. Pensando nas palavras do guarda que o conscientizou sobre o dinheiro ser algo que falta na vida de muitas pessoas, Henry teve uma ideia: e se ele começasse a usar os valores que ganhar nas apostas para fazer caridade? Assim as coisas tomaram um rumo diferente no intuito que ele havia começado os exercícios. E para que fosse possível Henry fazer isso em torno do país, ele precisaria de um sócio para administrar que o valor seja enviado para quem realmente precisa. Dessa forma, John, que já era seu contador, foi designado para essa tarefa. Após seguir o seu plano por 20 anos, aos 63 anos, Henry acabou falecendo por embolia pulmonar. No entanto, o homem acabou indo em paz, já que atingiu o objetivo que havia estabelecido para si. O que vocês acharam desse conto? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!